Conselho Consultivo reúne Nuno Gaioso Ribeiro, também Paulo Marcelo, Tomás Vasques. Vamos começar por falar da deslocação e da deslocalização fiscal de algumas empresas. Nuno Gaioso Ribeiro, esta questão de vez em quando volta de novo ao topo da atualidade. A semana passada, ou nas últimas semanas, o facto de uma empresa de retalho ter transferido as suas operações para a Holanda, do ponto de vista fiscal, acabou por trazer esta questão de novo. É legítimo um empresário, é ou não legítimo um empresário poder procurar aquilo que é o melhor sítio para localizar a sua empresa? Nuno. Eu acho que é completamente legítimo fazê-lo e mais do que isso, em alguns casos, isso é altamente recomendável do ponto de vista de uma prática de gestão. Ou seja, se por alguma razão certas empresas perdessem a sua competitividade devido a terem escolhido um sistema fiscal dentro daqueles que é possível mais exigente, nós estaríamos hoje a levantar se era legítimo não terem tomado uma decisão de gestão, de escolherem o melhor sistema fiscal para serem mais competitivas do ponto de vista da oferta. Ou seja, estamos a inverter. Mas, Rui, deixe-me só fazer duas notas sobre o caso Jerónimo Martins, porque estou um bocadinho perplexo com o que se tem passado em torno desta discussão. E porquê é que estou perplexo? Acho que tem havido uma desinformação relativamente grande, quer na classe política, quer na classe jornalística, na forma como têm tratado este tema. Em primeiro lugar, a Jerónimo Martins, naquilo que nós conhecemos com operações em Portugal, não deslocalizou a sua sede fiscal. Ou seja, o que estamos a falar é da holding dos proprietários do grupo como um todo e não da Jerónimo Martins em si ou das suas operações em Portugal. E, portanto, aquilo que nós conhecemos com atividade em Portugal continua a pagar impostos em Portugal, a gerar emprego e a gerar riqueza em Portugal. Em segundo lugar, e isto é uma segunda nota, é legítimo, como eu estava a dizer antes, que é legítimo e mais do que isso é um custo daquilo que nós chamamos de globalização, podendo, de uma forma lícita e, portanto, sem violar nenhuma lei, escolher uma sediação fiscal diferente para aquilo que era a sua holding de controle, é legítimo que o façam, porque, assim como fazem as outras empresas concorrentes, a otimização fiscal liberta ou não mais recursos que possam ser canalizados e reinvestidos na atividade. E, portanto, também do ponto de vista da capacidade concorrencial dessa empresa, como muitas outras, relembro só que 17 das 20 empresas do PSI 20 têm associação fiscal também fora de Portugal. E, portanto, também desse ponto de vista é absolutamente legítimo. Em terceiro lugar, tem havido até alguns comentários perversos sobre uma outra nota que é qual a legitimidade crítica de alguns dos acionistas de Jerónimo Martins para comentarem assuntos de interesse nacional quando afinal deslocalizam a sua holding para fora de Portugal. Que é uma coisa também altamente perversa, ou seja, são cidadãos portugueses que pagam cá impostos individuais ou coletivos e que, independentemente dessa escolha que é legítima fazer em termos de gestão, de nada isso pode ser sujeito a uma diminuição da sua personalidade ou sua capacidade de criticar o Estado onde pertencem e onde vivem. E, portanto, eu acho que isso é muitíssimo falacioso, parte da discussão um bocadinho pouco séria que se tem tido sobre a forma como essa decisão perverteu o relacionamento da empresa com o Estado e com Portugal. Por fim, dizer uma coisa, que é, isto acontece não só em termos, e já agora, por exemplo, uma nota, a PT também, para melhorar o rendimento dos seus acionistas, eu lembro-me que há cerca de um ano, antecipou o dividendo para dezembro e não para janeiro, ou fevereiro ou março, para diminuir também a carga fiscal. Portanto, são decisões de gestão que se tomam e naturais. A última nota é uma das justificações fundamentais que a Jerónimo Martins deu, não foi sequer uma menor carga fiscal que lhe permitiria a deslocalização da sua holding, mas foi uma melhor gestão das expectativas, na medida em que o problema com a jurisdição fiscal nacional era a alteração constante das taxas e do enquadramento fiscal e os riscos que isso comportava. E isso também é um assunto que deve merecer um debate sério, porque corremos um risco, de facto, em que isso, quer as alterações excessivas do ponto de vista fiscal, quer as alterações do ponto de vista legislativo, a falta de segurança jurídica que cada vez mais o nosso ordenamento dá aos investidores, seja um problema de médio e longo prazo que nós vamos ter para a nossa economia. Já agora, se me permite uma nota apenas à nota relativamente à comunicação social, o Diário Económico publicou exatamente essa informação e deu conta também da posição da empresa e da justificação da empresa e de todo o processo. Eu quando digo isto, não digo isto, digamos, ligando a um ou dois, mas de facto houve aqui uma onda que é, de repente, deixem de ir
fazer compras ao Pingo Doce ou deixem de utilizar a Jerónimo Martins. Quer dizer, o que se fez, não se fez o mesmo relativamente a muitas outras empresas de utilities, de bens e de serviços e, portanto, as coisas não foram devidamente explicadas. Acho que, por acaso, o presidente, o maior acionista Jerónimo Martins teve o cuidado de dar uma entrevista, de explicar as coisas o melhor que pôde, mas gera-se às vezes um certo ruído que é excessivo e que, acima de tudo, não é tratado com a profundidade de vida nos meios de comunicação social e que é de risco, não é? Relativamente a uma empresa que, volto a dizer, continua a gerar emprego, a gerar riqueza, a pagar impostos e, mais do que impostos, a pagar também contribuição da Segurança Social no território português, em tudo o que são as operações que tem no território português. Paulo, quando surgiu, dizia o Nuno, e bem, surgiu aqui uma onda relativamente a esta questão da Jerónimo Martins, um comportamento que outras empresas já o tiveram, é muito diferente, permita-me esta comparação, aquilo que a Jerónimo Martins fez daquilo que qualquer um de nós faz quando escolhe um produto A ou produto B, ou escolhe este posto de gasolina ou aquele por ser o preço mais barato. Este procura pelo preço mais barato, por uma decisão absolutamente racional, é diferente daquela que nós temos todos os dias, daquela que a empresa teve? Há algumas diferenças. Eu penso que um particular nas suas escolhas de consumo é totalmente livre. Uma empresa, para além, enfim, de atuar de acordo com a lei, tem uma responsabilidade social maior. E quando falo de responsabilidade social, falo perante os seus trabalhadores, falo perante os seus acionistas e falo perante a sociedade onde ele se movimenta. Eu concordo de maneira geral com aquilo que o Nuno disse. As decisões de gestão têm de ser racionais e têm de ter em conta as regras do jogo. E, portanto, desde que se cumpram as regras do jogo, eu penso que, enfim, as decisões são o que são. Neste caso, há fundamentos jurídicos, fiscais, de racionalidade na decisão que foi tomada e isso é inatacável. Mas há essa pequena diferença e penso que uma empresa tem de ter uma preocupação de responsabilidade social. Agora, para além do ruído que se falava há pouco, e o Nuno falou muito bem, uma certa confusão, um certo ruído à volta deste problema, eu gostava de alertar também para um outro ponto, que é, com a crise, corremos o risco da nossa sociedade se tornar ainda mais desconfiada, ainda mais palco de invejas, de ressabiamentos. E temos de ter todos um certo cuidado com isso. Ou seja, a crise não nos pode levar a atacar os ricos só pelo facto de serem ricos. Eu penso que em parte desta reação da última semana face à família Soares dos Santos, acionista cuja holding foi transferida por razões fiscais para a Holanda, houve uma reação também bastante de ataque aos ricos por serem ricos, por terem sucesso. E temos de ter todos cuidado, porque a única forma do nosso país ser um país próspero, onde se viva melhor, é de facto termos um ambiente competitivo que permeie o sucesso, que permeie o mérito. E de facto a família Soares dos Santos, há 2, 3 gerações, conseguiu criar muita riqueza para o país, para eles próprios também, o que é legítimo, mas também para o país. E portanto, só se conseguirmos valorizar isto e não cairmos numa lógica de inveja e ressabiamento perante o sucesso dos outros, é que vamos conseguir realmente sair deste buraco e conseguirmos ter um país mais aberto, mais competitivo, mais próspero para todos nós. Tomás, que comentário lhe merece? Estou em parte de acordo com o Nuno e com o Paulo e numa outra parte em completo desacordo. É evidente que é um ato de boa gestão. Nenhuma empresa, perante as circunstâncias e instabilidade do sistema fiscal português, com N alterações todos os anos, e a estabilidade de uma outra solução fora de portas, na Holanda no caso concreto, deixaria de tomar uma decisão destas. Portanto, é uma decisão de boa gestão de um grupo empresarial. Quanto a este ponto não há a menor dúvida, até porque é legítima e é legal e a falta de uniformização da legislação europeia comunitária permite situações destas. Agora, não concordo na outra parte, o que é um facto. Facto é que provocou uma grande indignação nas pessoas, que alastrou por todo o lado. Sobretudo à esquerda, se me permite. Houve alguns setores do Bloco de Esquerda, PCP...
é provável que sim, mas é muito mais ampla do que essa visão limitada Embora, que foi Tomás, se me só à permite, esquerda. Paulo, houve declarações Até o próprio... não muito simpáticas de um deputado do CDS-PP no Parlamento que nesse mesmo dia teve que se justificar relativamente às afirmações que fez. Pois, eu interpretei essas afirmações como o início da questão. E, enfim, houve um certo ruído. Primeiro que fosse explicado, e o Diário Económico fez essa explicação, ou trouxe essa informação a lume, sobre o que estava por detrás dessa decisão e que não era uma diminuição dos impostos pagos pela Jerónimo Martins. Esse ruído inicial levou a algumas decisões contraditórias. Mas quando eu falei da esquerda foi... Deixa-me concluir só. Mas já agora, para responder a isto, quando eu falei da esquerda foi... a família Soares dos Santos criou uma fundação que nos últimos 2, 3 anos em Portugal tem criado algum pensamento político da área do centro-direita. E isso tem gerado, da parte de alguma esquerda, sobretudo do Bloco de Esquerda, reações fortíssimas que tiveram aqui algum epicentro, enfim, com esta justificação da deslocalização. Até discordo, tenha criado um pensamento político no centro-direita, uma fundação liderada pelo António Barreto o António Barreto, enfim, com um pensamento cada vez mais conservador e com a publicação de livros, enfim, com algum ecletismo, mas sobretudo com um pensamento de centro-direita, é verdade. Só para concluir, essa indignação é um facto e não se limitou de maneira nenhuma só a segmentos de esquerda. E essa indignação resultou, neste caso concreto, porque nos anteriores não tinha resultado, apareceram sempre pequenas notícias, às vezes pequenas, de rodapé, de deslocalização de outras empresas para a Holanda, sobretudo para a Holanda, e neste caso provocou. E provocou porquê? Porque o Alexandre Soares da Costa dos Santos passou 2 anos ou mais em sucessivas aparições televisivas a assumir um papel mais de político e de oposição ao anterior governo e a dizer coisas que agora este ato, que é um ato normal de gestão, estava em absoluta contradição com tudo o que veio dizendo durante esses 2 anos. E porquê, E as pessoas têm memória dessas coisas. E desde onde é que estão as contradições, Tomás? Contradições? Sim. Não, as contradições são sempre a evocar a defesa do interesse nacional, sempre a evocar que não temos que pedir ao Estado o que pode fazer por nós. Isto é uma frase mesmo dele numa das entrevistas. Mas o que é que cada um de nós pode dar ao Estado e pode servir ao país? Atacou demasiadas vezes, por exemplo, os desempregados, a dizer que não querem trabalhar com um discurso relativamente agressivo, inclusivamente em relação a questões sociais. Tomás, mas o que é que isso... E isso não há uma a indignação das pessoas é provocada por esse discurso que aparecia como um discurso moralista de servir o país e assim que teve uma oportunidade de saiu imediatamente. Mas a questão é saber... Não, é este o motivo da indignação. Se a saída deixa de servir o país e, por outro lado, o facto de sair lhe implica alguma redução da sua capacidade crítica como cidadão nacional ou como líder de uma pessoa coletiva ou como... Mas ele é condenado publicamente pela sua intervenção política mais do que pela sua intervenção empresarial. É esta a questão de fundo. E há uma reação quase que em relação a um político mais do que a uma atitude de uma empresa. Eu percebo que possa haver essa reação do ponto de vista de julgamento e das pessoas discordarem do que ele falou. Mas uma coisa diferente é dizer que ele não tem autoridade ou que as pessoas perdem a legitimidade para fazer. É só analisar o protesto, a origem do protesto, o que é que pode ter ocasionado este protesto generalizado, esta indignação, quando noutros casos não originou. E o facto que me parece mais relevante é toda a atitude do Alexandre Soares dos Santos durante os últimos 2 anos nas suas intervenções públicas de assumir posições que agora o prejudicaram a decisão da empresa, criando esta indignação. Mas relativamente às posições que Alexandre Soares dos Santos tem vindo a tomar nos últimos anos, não lhe parece que um empresário com a dimensão de Alexandre Soares dos Santos, Belmiro de Azevedo, eventualmente outros com esta dimensão, infelizmente não são muitos em Portugal, não tem essa responsabilidade também de fazer Tem essa responsabilidade, ficam mais vulneráveis à crítica, porque aí entram no plano do debate, entram no plano e sujeitam-se, saem da sua esfera empresarial,
entram na esfera da discussão política e muitas vezes depois sofrem reações à esfera política, da sua atitude política, do seu comportamento político, prejudicando inclusivamente às vezes as decisões empresariais, porque se misturam. Mas isso não é exatamente um pouco, enfim, perdoa-me a provocação, não é um pouco aquele sentimento que o melhor é de facto sermos discretos e andar caladinhos e não dizer rigorosamente? De maneira nenhuma, só que assume-se a responsabilidade e os riscos de uma intervenção pública. Há pessoas que eu não percebo a relação causa e efeito, ou seja, não percebo sinceramente Então, a relação causa e efeito entre aquilo que é dito e depois o ato. Quer dizer, o engenheiro Belmiro e bem tem feito imensas críticas, tem tido uma posição desde sempre, historicamente, que se conhece, de alguma até agressividade na linguagem relativamente aos vários governos. Aos vários governos e à gestão da causa pública digamos, e muitas holdings nacionais estão fora de Portugal. E não vejo qual é a contradição. Não houve nenhuma onda de indignação. O que é que provocou esta? O facto de ele ser rico, o Belmiro não é? Provocou o facto de, digamos, de certa maneira faltarem notícias, isto for um assunto recente pós o fim de ano, estamos num momento de crise relativamente grande e isto tomar uma desproporção entre a desinformação e alguma demagogia por alguma opinião pública, alguns líderes políticos, que levou a isto. Voltou ao meu ponto, levou a que esses comentários que falávamos nos últimos 2 anos foram comentários de crítica ao governo socialista, de crítica ao primeiro-ministro José Sócrates. Muitas dessas críticas, infelizmente, vieram a verificar-se como certas, não é? De facto, Portugal bateu contra a parede de uma forma violenta, tivemos de pedir ajuda externa e, portanto, o empresário Soares dos Santos teve razão em muitas das críticas que fez e agora alguma esquerda veio-lhe cobrar, enfim, com esta oportunidade, admito que a oportunidade não foi a melhor, admito que as explicações não tenham sido dadas de forma pronta e cabal, mas aproveitou esta oportunidade para o criticar, de alguma forma obtendo alguma vingança por tudo aquilo que foi criticado nos últimos 2 anos. Agora, isto, de fundo, deveria abrir uma outra discussão, que é o que é que nós temos que fazer enquanto país para que a nossa atratividade, que passa pelo sistema fiscal, que passa pelo sistema da legislação laboral e do sistema de contribuições da Segurança Social, que passa pelo sistema de justiça e pela eficácia dos nossos tribunais no funcionamento das organizações empresariais. Estabilidade. O que é que nós temos que fazer? Não só para garantir que grupos de origem de capitais nacionais se mantenham em Portugal como sua sede decisória e a sua sede fiscal e a sua sede empresarial, mas também que consigamos ser competitivos do ponto de vista da atração de investimento estrangeiro. Isso leva-me à questão seguinte, que tem que ver com isto mesmo. O primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, quando confrontado com esta questão no Parlamento, disse que até compreendia a posição da família Soares dos Santos, mas acabou o Executivo por não apresentar nada como, digamos, um contra-ataque fiscal. Medidas concretas. Não devia ser o Governo a tentar atrair os empresários? Eu acho que sim, eu acho que, quer dizer, novamente, acho que essa é que era a parte que gostava de ter visto do ponto de vista da reação. E deixe-me dar-lhe vou-lhe dar um exemplo que é um exemplo que eu conheço bem porque foi um assunto profissional que teve. Numa altura trabalhei num grupo grande, de origem petrolífera, e estava em causa a tomada de uma decisão relevante de investimento entre alguns países. Portugal era um deles, curiosamente o outro era a Espanha, e um outro era dos países de leste e o outro era a Holanda. E o conjunto do incentivo, digamos, da racionalidade económica negociada com os vários governos, e estamos a falar destes países de leste que poderiam subsidiar de uma forma altamente atrativa por via da União Europeia esse investimento, como países que não o podiam fazer de forma alguma, a Holanda acabava por ser tão competitiva como os outros, porque do ponto de vista fiscal permite, dentro de certos regimes de investimento, haver até uma negociação, caso a caso, com os investidores. E, portanto, há normas de exceção que nós podemos abrir. Nós temos uma situação, obviamente, do ponto de vista de consolidação fiscal e financeira, que não nos permitirá, por exemplo, baixar substancialmente as taxas de IRC, mas há também, às vezes, válvulas de escape para permitir investimentos estruturantes, investimentos estrangeiros, que são muito relevantes para a nossa economia, que o nosso governo poderia arranjar uma forma de flexibilizar e de tornar esta situação mais... Chama a atenção por um ponto que é, hoje em dia, na União Europeia, começa a haver competição a nível fiscal. Enfim, alguns até falam de dumping fiscal. Dumping parece uma expressão um pouco talvez exagerada, mas há países como a Irlanda, como a Holanda, como o Luxemburgo, que estão a competir descendo os impostos e, em alguns casos, fazem aquilo que o Nuno estava a falar, que é uma negociação caso a caso para atrair grandes grupos económicos. Isto agora, Paulo, no caso holandês, nem é só grandes grupos económicos. Eles têm um pacote de negociação com pessoas singulares.
desde que correspondam a pessoas que tenham competências ou níveis técnicos que não existem ou que são de procura intensiva no mercado holandês, eles são capazes de negociar com as pessoas o seu imposto de rendimento singular. Isso acaba por ser um fator atrativo de atração. Não querendo limitar eventualmente uma nota que o Tomás ainda quer fazer sobre este tema, mas Tomás, avançando para a questão da Madeira, hoje começa, de facto, do ponto de vista das farmácias, uma nova vida na Madeira. Não há pagamentos comparticipados, mas há, de facto, este é apenas um sinal daquilo que por estes dias se passa na Ilha da Madeira. Não há dinheiro, os pagamentos têm vindo a ser cortados. A questão das farmácias é talvez aquela que é mais visível publicamente, mas é um sinal dos tempos. Mas é mais visível, outras surgirão agora nos próximos dias, nas próximas semanas. É inevitável que nos próximos anos os madeirenses, à semelhança dos continentais, dos portugueses do continente, vão sofrer sacrifícios, ficar sujeitos a sacrifícios semelhantes aos portugueses do continente, porque durante décadas foram gastando acima do que o governo do PSD na Bandeira foi gastando acima do que lhe era permitido gastar e, em alguns casos, como no último semestre, se viu que dinheiro, inclusivamente, que não estava contabilizado e estava escondido por baixo do tapete. Alberto João Jardim tem a vantagem de ser a pessoa mais indicada. O Alberto João Jardim, independentemente de tudo o que se diga, tem a Madeira e os madeirenses nos seus objetivos e na defesa ele é a pessoa que melhor defende os madeirenses e vai fazer a maior resistência possível, mas é inevitável que agora é a questão das farmácias e muitas outras situações virão a seguir que os madeirenses vão alterar substancialmente o seu nível de vida para pior, obviamente. Essa relação de afinidade entre os madeirenses e Alberto João, que é verdadeira. Tem e o próprio Tomás. Não, é verdadeiro. O Alberto João... emocional que outra coisa. É uma relação emocional, mas o Alberto João sempre defendeu os madeirenses nos últimos anos contra quem quer que fosse. Mas, Tomás, a questão que lhe colocar... Só que o Tomás faz uma afirmação que o Alberto João é a pessoa que melhor defende os interesses dos madeirenses. Eu só reformulava que ele provavelmente faz muitas coisas invocando ou achando que é a melhor forma de defender os interesses madeirenses. Não quer dizer que o seja e que efetivamente o tenha sido ao longo dos últimos tempos. O resultado das últimas eleições... Faz lembrar a campanha de José Sócrates, nas últimas legislativas, quando ele dizia que punha os interesses de Portugal à frente do resto, não é? E depois viu-se onde é que estavam esses interesses. Mas as características do PSD são essas, como na Madeira e em outros governos anteriores. O que eu acho é que o Alberto João Jardim é, no fundo, um socialista que está à frente da Madeira. Socialista no sentido... Não sei se repararam. Eu sei que a afirmação pode levar a algum riso, mas não sei se repararam numa afirmação que ele fez. Paulo, na quinta-feira... Se me permite, por estes dias, temos que nos rir de alguma coisa. É verdade. Eu também... Basta do Alberto João Jardim, tu se chamas socialista. Eu acho que a Madeira, nos últimos 30 anos, teve um socialismo fortíssimo. Aliás, Alberto João Jardim, na quinta-feira, quando comentava o plano de resgate, ou enfim, o acordo com a República Portuguesa, que ainda não está fechado, mas enfim, hoje parece que mais uma nova reunião com o Ministro das Finanças, ele dizia: este não é o meu acordo, este não é a minha política, mas por razões de liquidez tenho de aceitar, porque ele de facto não tem liquidez para pagar contas. Mas a minha política, e a frase era esta, a minha política era lançar dinheiro para a economia. Esta frase diz tudo. Ou seja, na cabeça de Alberto João Jardim, a solução dos problemas era continuar a largar dinheiro sobre a economia. E dessa forma, obviamente, não há economia que não cresça. O problema é que o dinheiro não era dele. O problema do dinheiro era do contribuinte, sobretudo do contribuinte do continente e do contribuinte alemão e francês, etc. Portanto, nós quando gastamos dinheiro, quando o dinheiro é nosso, o problema é nosso. Agora, quando o dinheiro é dos outros e quando fazemos despesa pública e investimento público com o dinheiro dos outros, o problema já se torna mais complicado. E a médio e longo prazo não me parece que seja defender os interesses da Madeira, como se está a ver agora. Agora nem sequer há dinheiro para comparticipar os medicamentos. Portanto, isto não me parece que seja defender os interesses da Madeira. Mas eu só lhe ia fazer uma questão há pouco, que é se acha que esta... Só um outro parede. Esta coisa do Paulo, que há os cidadãos madeirenses e os portugueses. E os cidadãos madeirenses
madeirenses usam dinheiro que não é deles, que é dos portugueses, também, não. digamos, daria outra discussão. Apenas estava a utilizar a linguagem de Tomás Vasco. Digamos, os madeirenses são portugueses. continentais. É o Os madeirenses são discurso portugueses. luso-franco-alemão, não é? Hoje luso-franco-alemão. Tomás, eu queria perguntar há pouco se estas medidas todas que estão pela frente e estas alterações de contexto vão ser suficientes para fazer quebrar essa afinidade que existe entre o povo madeirense e Alberto João. Não me parece. Ou colocando a questão de outra maneira, Alberto João Jardim chega ao fim do mandato? Também me parece que não chegará, mas não deixará o seu cargo enquanto não estabilizarem as medidas de austeridade e enquanto ele não tiver a certeza, porque ele considera que é a pessoa mais capaz de resistir às medidas de austeridade e atenuar o máximo possível. E de modo que ele não sairá de lá, tenho a certeza, enquanto não estabilizarem as medidas que afetarão os madeirenses. Nuno Guioso Ribeiro. Comentário de Foi o porta-voz do Alberto João. Fiquei admirado. Não, eu acho que a fase de maior risco para ele passou e, portanto, acredito que se não levar o mandato até ao final, pelo menos desse ponto de vista, estou de acordo com o Tomás. Eu acho que ele vai fazer a tentativa de ter uma estabilização. A saída dele, de certa maneira, nesta altura, prejudicaria a leitura histórica do serviço que ele prestou à Madeira nos últimos anos, que tendo algumas coisas muitíssimo criticáveis, porque apontaram para um caminho de um facilitismo idêntico ao que tivemos em Portugal, de um investimento mais de hardware do que de software, mas não esquecer, por exemplo, que a Madeira hoje é das poucas regiões portuguesas, e é uma região portuguesa, com um PIB per capita acima da média europeia. E, portanto, há, de facto, algumas coisas positivas que fez, e a leitura histórica do trabalho de Alberto João na Madeira seria prejudicada se ele saísse num incidente ou num momento crítico como este. E, portanto, acredito que vai levar, se não até ao fim, pelo menos passar este período mais complexo dos próximos 2 anos. Mas eu não estou tão preocupado com a leitura histórica que se vai fazer sobre Alberto João Jardim. Confesso que não tenho especial admiração. Eu também não, Paulo. Emocional ou racional pelo personagem. Acho que há 35 anos que está no poder. Com eleições. Com certeza. Em democracia é saudável haver uma certa rotatividade. E, portanto, Alberto João Jardim já passou o seu prazo de validade. Tenho pena que não tivesse havido nas últimas eleições, e enfim, e digo com toda a franqueza, eu não votei na Madeira, mas que não tivesse havido a lucidez dos eleitores madeirenses de perceber que precisavam de mudar de responsáveis políticos. Mas a democracia políticos. não é isso. Se decidiram não mudar, não mudaram. Com certeza, mas a democracia também é poder criticar decisões democráticas. A democracia também compete à democracia eu poder exprimir a minha opinião, dizendo que determinadas opções legítimas, democráticas, foram erradas. E, portanto, um líder que é eleito há 35 anos com algumas práticas democráticas bastante discutíveis e com uma lógica de despesa pública que se está a revelar desastrosa para os próprios madeirenses, eu penso que era saudável para a democracia portuguesa e para a democracia madeirense que tivesse havido uma renovação. Eu também que fique claro. Calculo que o Tomás não essas tem uma opinião práticas diferente. menos democráticas agora assinaladas a Alberto João sempre tiveram o apoio, ou quase sempre, dos líderes nacionais do partido, que lá foram aqueles comícios de rentrée em setembro de cada um dos anos. Foi interessante. Essas observações agora são muito interessantes. Os votos dos deputados da Madeira sempre deram jeito. Exatamente. Curiosamente, dos poucos líderes do PSD, agora nós estamos mesmo de facto divertidos, mas dos poucos líderes do PSD que teve uma posição dura e não pactuante com tudo isto foi o atual Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. É verdade. Tomás Vasques, que comentário lhe merece a situação nos Açores, que Carlos César tem passado um pouco pelos intervalos da chuva relativamente a esta questão da crise? Sobretudo porque não tem, do ponto de vista orçamental, as loucuras mesmo tipo de problemas. E o mesmo tipo de problemas que Alberto João e a Madeira têm. E de modo que, tendo um orçamento mais ou menos equilibrado, tendo déficits relativamente pequenos, não tem estado sujeito, nem sujeitou os açorianos a medidas de austeridade mais profundas que aquelas que todos os portugueses têm que sofrer. E ao contrário de Alberto João, tinha prometido que este era o último mandato e já veio dizer que, de facto, este é o último mandato e que não é recandidato nas próximas eleições porque acha que, de facto, a alternância democrática é um valor por si só. E, embora portanto, isso, também aí marcou uma embora diferença isso, interessante. nos clubes de futebol e nos partidos, normalmente quer dizer pouco. Sim, mas... Já se fala que ele pode ser candidato à presidência da República. É algo que vamos ver. Paulo Marcelo, Nuno Guioso Ribeiro, Tomás Vasques, é sempre um imenso prazer começar esta semana com o vosso lúcido comentário. Voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias. O Conselho Consultivo fica por aqui. Amanhã analisamos outros temas da atualidade.